O Christopher Uckerman é filho de pai mexicano e mãe sueca. Eles se conheceram quando a mãe foi pro México pra ser modelo, mas acabaram se divorciando quando o Christopher tinha ali pelos 3 anos. Quando ele era bem pequeno, um amigo da mãe falou que um produtor tava procurando uma criança pra fazer um comercial de brinquedos, e ela levou ele pro casting. Aos 11 ele já tava ganhando o prêmio El Águila Dourada, por ter feito mais de 160 comerciais. A mãe confessou que às vezes pensava que aquilo foi muita responsabilidade pra ele por ser tão pequeno, mas que na época, quando percebeu o que tava acontecendo, já não tinha mais pra onde ir, porque toda hora queriam ele pra algum comercial. Ela disse que isso tornou ele disciplinado e o fez aprender a trabalhar e a sobreviver no mundo. Em uma entrevista pro Jordi Rosado, o Christopher contou que a atuação era natural pra ele, mas que chegou em um ponto, anos antes de Rebelde, que ele falou pros pais que ele não queria mais atuar. Disse que focou nos estudos e teve tempo pra retomar aquela infância e adolescência perdida. Mas uma hora reacendeu nele a vontade de voltar a atuar. E pelos comerciais ele acabou sendo chamado pra testes de novelas. Em 98 fez o Diário de Daniela e nos anos 2000 foi antagonista em Amigos pra Sempre. Depois, protagonista de Aventuras em El Tempo. Dessa novela que ele já tinha entrado cansado, ele saiu mais ainda. E ele deu uma pausa ali pra poder ficar com os amigos, tocar bateria, todo esse rolê jovem. Mas voltou a sentir a vontade de atuar. Ele só tinha 17 anos quando ele começou a audicionar pra Rebelde. Disse que foi um projeto maravilhoso que marcou a vida dele e rendeu lições, aprendizados e muitas viagens. Infelizmente, não foram só coisas boas que aconteceram. Disse que foi muito difícil porque ele ganhava a mesma quantidade de dinheiro se ele apresentasse em um estádio lotado ou se ele fizesse uma apresentação pequena. Que aquilo foi uma luta pra ele. E quando acabou o contrato, ele disse que ele não ia renovar. Colocaram ele num avião e ele ficou 2 semanas sem contato com ninguém. O restante da banda apoiava eles, mas eles tinham que continuar porque o contrato deles não tinha acabado. Tanto é que eles gravaram um clipe de Tu Amor sem ele, mas depois acabaram renegociando e mandaram o Christopher de volta pra Los Angeles pra filmar a parte dele. Falou que ele e o Poncho eram os que queriam realmente sair da banda, já que estavam muito cansados e queriam seguir seus outros projetos. Com o fim da banda e da novela entre 2009 e 2012, ele apareceu como protagonista de Cadabra e na carreira como ator fez a série 2091 e Pacífico, ao lado da Maria Gabriela de Faria. Em 2014 ele passa por um grave acidente quando ele é atropelado por uma moto. Torceu a mão e o pé e machucou um pouco a coluna e o pescoço. Em uma entrevista o Christopher também falou que ele quase foi par romântico do Poncho em Sense8, que ele audicionou pro papel, mas que acabou não conseguindo. E na vida real ele sofreu com as mensagens de ódio que mandavam pras namoradas dele, principalmente pra Natália Telles. Chegou até a escrever no Twitter pra parar de alimentar as ilusões dos fãs que queriam ver eles como casal. Em 2020 ele lança Sutil Universo e fala que sempre lançava músicas, mas acabava dando um pause ali na carreira porque chamavam ele para fazer algum personagem. E durante a pandemia ele cria uma polêmica muito grande. O Christopher Uckerman causou uma polêmica muito grande durante a pandemia. No início de 2020 ele falou que havia uma máfia por trás do vírus e que o setor da saúde e da mídia estava aproveitando a situação para desviar dinheiro. Por isso ele achava importante que as pessoas questionassem ali o que estava acontecendo, já que segundo ele, muitos hospitais estavam recebendo dinheiro para decidir quem tinha ou não Covid. Em 2021 ele também reclamou da prefeitura de Sobral, que usou a imagem do grupo RBD para incentivar as pessoas a se vacinarem. Ele pediu que deixassem de usar o tema Rebelde para promover as vacinas, já que eles não tinham nada a ver com isso. Mas depois, para People, ele acabou falando que não era sobre a vacina, mas sim sobre o direito ao uso de imagem dele. Isso porque ele falou que ele respeitava as decisões das pessoas de quererem ou não se vacinar. Ainda assim, ele falou que ele acreditava em um processo mais natural e que confiava no sistema imunológico. Naquele ano, ele lança Heal Together e disse que sentia que estava na época de experimentar, já que conquistou a liberdade como artista independente que decidiu se dedicar à música, já que com a pandemia ele não conseguia mais pisar no set de filmagem. Depois de 4 anos, ele lança um solo. Pro Lô Oficial disse que aquilo marcava um momento da vida em que ele podia se comunicar mais facilmente ali com os fãs, de uma forma mais honesta, e que quanto mais vulnerável ele era, mais a música era profunda. Que cada música tinha um pedaço dele e que foi muito inspirado no namoro com a psicóloga Samantha Aquino e também na sua visita ao Brasil, no ano anterior ao lançamento. Também disse que usou numerologia nela e que ele amava muito filosofia e que queria escrever um livro. Pra Billboard em 2024 ele falou que ele sabia que mesmo que ele tivesse um grande sucesso ali, que foi a RBD, ainda assim isso não significava que as pessoas ouviriam as suas músicas. Que de todas as pessoas que escutam RBD, talvez ali 5 ou 10% delas acompanhariam o processo dele. Em 2025 disse pra Caras que estava se divertindo muito mais e que estava fazendo só aquilo que ele realmente queria fazer. Também falou que o desejo dele para 2025 era poder voltar ao Brasil para visitar novos lugares e cidades com o seu show. Muito obrigada por ter assistido e me conta aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ouvir.